Muito bom dia, irmãos e irmãs, graça, paz da parte do Senhor. Louvamos a Deus por essa manhã de domingo e estamos aqui fechando mais esse ano, mais um ano que Deus nos concede, fechando 2019 com o culto da manhã, o culto das 18 horas e assim sendo grato a Deus pela vida, pelos anos, sendo grato a Deus pelo que Ele vem fazendo ao longo da nossa vida até o dia de hoje. E também o final de um ano é sempre uma época da gente orar, pedir, né? Agradecer, mas orar também, pedindo pelo que vai ser o novo ano que nós vamos adentrar em breve, esse novo ano do qual nós estamos aí no limiar. E eu quero ler só um versículo que está no Salmo de número 90, o versículo de número 12. Salmo 90, verso 12, que nos diz assim, Salmo 90, verso 12, ele nos fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O poeta Carlos Drummond de Andrade, ele disse certa vez que quem teve a ideia de cortar o tempo assim em fatias, dividi-lo, né, em ano, mês, dias, horas, quem dividiu o tempo dessa maneira e vai dar o conjunto de 365 dias, o nome de ano, ele diz assim, foi uma pessoa que teve uma ideia genial. Evidentemente que isso passou a acontecer a partir de um determinado momento, não era assim que se contava na antiguidade. As pessoas mediam as estações, pensavam, chegou a lua nova, chegou, né, essa época, então avaliava pelo tempo. Quer dizer, cada geração na antiguidade tinha a sua maneira de ver, pelo ciclo, né? Pelo ciclo das estações, pelo ciclo da vida, pela época do frio ou do calor, pela época das flores, né? Ou pelo outono, enfim. Há muitas maneiras e houve sempre muitas formas de se fazer esse cálculo. E hoje para nós é assim, está muito certinho, né? Daí a gente conta 12 meses e dizemos esses 12 meses nós estamos formando mais um ano e é um gesto, né, que estabelece também, evidentemente, o fechamento de um ciclo, o início de outro. Não é? Um gesto também que isso se industrializou no sentido de que a indústria e o mercado e a secularização faz com que cada época dessa seja época de algum evento, de alguma coisa, de alguma celebração, de algo para se fazer ou para se agradecer ou para dar presente, né? Então, quando a gente conta hoje esse período, esses 12 meses, a gente diz assim, é o tempo de a gente fazer, desfazer, trabalhar e depois a gente se sentir exaustos e se sentir cansados, e às vezes essa canseira nos leva mesmo a uma exaustão, ficamos debilitados pelo tempo. Mas aí se espera o que depois disso tudo?
Se espera o milagre da renovação. O milagre diz assim: vamos recomeçar tudo outra vez. E agora recomeçar tudo outra vez com um novo número no calendário. Quer dizer, uma nova numeração. E aí vem aquela impressão que as coisas vão se fazer novas. Acreditar que daqui para frente as coisas vão ser diferentes. Espera-se que seja um tempo em que sonhos sejam realizados das mais diferentes maneiras, o amor esperado, as alegrias, as possibilidades de a gente voltar a sorrir, músicas que podem nos emocionar. São tantas coisas, né, que a gente projeta num período e numa ocasião como essa. Então, o tempo é, na verdade, para nós uma referência de novidade, uma referência de novo tempo. É uma referência na qual nós dependuramos a nossa história, que vai caminhando, que vai prosseguindo. Tudo está sob essa noção e sob essa concepção desse tempo que vai passando, que vai progredindo. E aí a gente tem em nós essa ideia, não é, do passado, do presente e do futuro. E essa ideia é uma ideia universal, está na mente, no coração do ser humano, está no coração de todas as pessoas, de que nós habitamos esse tempo, de que nós habitamos essa realidade. Entre os semitas, ou seja, os povos que deram origem, inclusive, à Escritura, essa concepção, não é, de passado e de futuro são menos importantes do que a noção daquilo que está completo e daquilo que está incompleto, que não foi terminado. Não se trata de saber simplesmente que a vida é um acontecimento que está atrás ou que está na frente, mas discernir qual é a ação que foi terminada, que foi concluída, ou aquela que ficou inacabada. Então, de todo modo, a gente, não há dúvida, né? O tempo não é uma mera convenção. Ela é muito mais, ou ele é muito mais do que isso. É na expressão de um poeta argentino chamado Martim Fierro, o tempo é a tardança daquilo que está por vir. É a espera daquilo que está por vir. Algo que vem do futuro, que está diante de nós, daquilo que ainda não está, aquilo que emprenha o presente, o ressignifica e propõe e faz novas propostas de eventos, de acontecimentos, de coisas que nós projetamos e esperamos que elas venham a acontecer. Então a gente enxerga a realidade por meio do tempo e do espaço, tendo essas percepções da espacialidade, da temporalidade. Então, quando a Bíblia diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, como está predito aqui, né? Nos ensina a contar esses dias, é na verdade um pedido a Deus, né? É uma solicitação, é uma maneira de dizer que Deus nos dê sabedoria para lidar com a vida, para lidar com o tempo, para administrarmos de maneira boa e correta esse tempo que ainda está aí, que vem diante de nós,
desse presente que está aqui hoje, mas daquilo que pode estar disponível para nós e a gente não sabe durante quanto tempo. O tempo depois foi traduzido para essa expressão dos calendários, né? Ou seja, o livro das contas, o livro do registro das coisas. Quem ensinou isso a contar o tempo assim foram os romanos. Os romanos, eles formaram isso, essa mentalidade, dessa temporalidade, pelo que eles chamavam de calendas. Daí vem o nome calendário. As calendas, eles falavam assim, as calendas de janeiro, as calendas de fevereiro, na expressão latina. Então é uma invenção romana, né, de que o tempo vem, e esse tempo vem, mas cobra juros, e a cada dia que passa tem um preço a ser pago, tem uma multa a ser quitada. Como diziam os romanos, é um livro de contas. Contas do que se fez, de que deixou de fazer, contas do que se pagou ou que deixou de pagar, e daquilo que ainda precisa ser feito, ou como a gente diz hoje, dos crediários que nós temos pela frente, que precisamos estar atentos a eles também, e são contas futuras a se pagar. E quando se faz isso, se observa, né? Quando os sistemas, hoje os sistemas financeiros dizem assim, vamos emprestar, avalia tudo, meu amado, avalia se você parece que tem tempo pela frente, ou parece que não tem. Quando eles dizem assim, essa pessoa parece que não tem tempo pela frente, aí diz, a gente não empresta, porque não tem segurança, não tem perspectiva. Por isso que as pessoas mais novas, é fácil de conseguir o empréstimo, as pessoas vão ficando mais velhas, os empréstimos quase que não saem mais. Entende? Por quê? Diz, e qual o futuro? O futuro já está bem curtinho. O futuro está assim, ó, pela frente. Às vezes se engana. Às vezes aquela pessoa que parece que tem um futuro assim, ela tem futuro maior do que muita gente. E às vezes aquele que pensa assim, eu tenho muita vida pela frente, muita vida, parece que tem, e a vida é ceifada de uma maneira tão brusca, tão inesperada, como a gente vê por aí nos noticiários da vida, né? Então nós não sabemos disso, nem o sistema financeiro sabe. Faz uma avaliação, faz uma possibilidade, né? Um olhar para a vida naquilo que se concentra ser o tempo de uma pessoa. Mas o nosso tempo está nas mãos de Deus. E é Ele que sabe dos nossos anos, é Ele que sabe do nosso tempo. É Ele que sabe que vida ainda vamos ter, quanto tempo ainda vamos ter. Então, o pedido do salmista é esse, que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, que essa palavra venha do Senhor para nós. Que a gente aprenda a lidar com o ano, com esse ciclo completo da vida, de dias, semanas, meses, começados e terminados em sua totalidade, em que as estações por completo, elas são esgotadas, e aí aquilo que terminou recomeça novamente, nesse ciclo constante que a gente diz assim, é um ciclo de 365 dias e 6 horas, não é simplesmente 365 dias, mas 365 dias e 6 horas. É por isso que
estranhamente, esse próximo ano e no próximo mês de fevereiro, você tem, no próximo mês de fevereiro, 5 sábados. Você já viu um fevereiro com 5 sábados? Bem, viu, mas faz mais de 20 anos. Não tem fevereiro com 5 sábados. Mas em 2020 tem. Por quê? Porque junta 6 horas, junta 6 horas, junta 6 horas, junta 6 horas, aí faz um dia. Aí 2020 não tem 365 dias? 2020 tem 366 dias. Então a gente vê um fevereiro com 5 sábados, isso leva tempo. Passa muito tempo. Quer dizer, ver um ano com 366 dias é de 4 em 4 anos. Mas ver aquele dia específico, isso vai levar muito mais tempo. Então, esse é o ciclo que está diante de nós. Aí nós vamos ter fevereiro, sábado 1, sábado 8, sábado 15, sábado 22... E normalmente seria o outro sábado, 1º de março, mas agora vai ser 29 de março. Eu tenho uma professora, colega minha, que ela faz aniversário 29 de fevereiro. Ela diz, olha, esse ano vai ter meu aniversário. No Brasil não se registra pessoas em 29 de fevereiro. Não sei se vocês sabem disso. Quem nasce 29 de fevereiro aqui, ou é registrado com 1º de março ou 28. Mas ela não é brasileira, ela é inglesa, lá não tem isso. Nasceu 29 de fevereiro, você é de 29 de fevereiro. Então, como ela está com 80 anos, eu digo, você tem 20 anos, menina. 4 anos, você só tem 20. Tem muita vida aí pela frente, né? Mas ela diz, esse ano tem aniversário. E ela gosta disso, de comemorar o seu aniversário. Essa é a vida, irmãos. O ano pode ter sido difícil, o ano pode ter sido problemático, mas tudo tem começo, tem meio e tem fim. E nós estamos chegando no fim de um ano. E há uma urgente e imperiosa necessidade de recomeçar. A gente precisa criar forças, criar ânimo para recomeçar. Agora, recomeçar como? Por onde? Para onde? Porque para recomeçar você tem que dizer assim, preciso estar disposto para lutar, para nos organizarmos, para reconstruirmos, para lembrarmos, para chorar, mas também para investir no futuro. E assim todos mirados e olhando para o futuro, esperando que dele advenha algo recompensador. Você olha para trás e você diz assim, quanta dor houve, quantos problemas, quantas situações que tivemos que enterrar, desenterrar, enterrar novamente, quantas dificuldades, quantos problemas, quanta gente desviada, quantas vezes tivemos que lidar com pessoas extremamente complicadas e irresponsáveis, sem coração. Mas essa é a vida. 2019 termina depois de amanhã, terça-feira. As estações passaram, os meses se completaram, as semanas ofertaram os seus dias, os seus sábados, os seus domingos. Cada um deles nos presentearam com uma nova chance de uma nova vida. E daqui a 2 dias, 2019, vai integrar as nossas memórias.
E aí você vai dizer, naquele ano aconteceu isso, aquilo, passamos por essa e aquela experiência. Talvez hoje à noite ouçamos aqui algumas dessas experiências por pessoas que queiram compartilhar e que queiram falar do que foi esse ano e o que passou, o que aconteceu, que bênção recebeu, que presença de Deus percebeu na sua vida. Então o ano, ele passa, mas ele se mantém vivo na nossa memória. As coisas se mantêm vivas, sob o olhar daqueles que avançam e que procuram se reerguer e que cooperam para a reconstrução não simplesmente da sua própria vida, para que seja uma vida melhor, mas também da comunidade a que eu pertenço, da sociedade na qual eu estou inserido, para que haja uma atitude mais respeitosa com as pessoas, com a própria sociedade, com o meio ambiente que a gente inclui nesse processo todo, que haja uma relação mais fraterna entre as pessoas. Então essa época é a época da gente dizer assim, que Deus nos ajude a refletir aonde foi que nós erramos e o que é que nós devemos fazer para não errar novamente. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, como diz o versículo 12, lido. Tem todas essas implicações. Então o ano chega para nós e ele chega cheio de apreensões, de cuidados. É verdade que a gente deve recomeçar assim com esperança, principalmente nós cristãos, esperança sempre no coração. Há sempre aquela indagação, o que será o amanhã? Mas como cristãos a gente diz também assim, mas a vida com Deus é uma vida cheia de surpresas, mas as surpresas com Deus são surpresas boas, porque Deus quer o melhor para cada um de nós. Então as apreensões faz parte do ser humano, da existência humana. Mas o que nós devemos dizer é o seguinte: minha vida está nas mãos de Deus. E se Deus é o meu Senhor, se Jesus Cristo é o meu Senhor, então Ele tem boas coisas para mim e para você. Ele quer nos dar sempre boas coisas. O Salmo 90, que é onde está esse texto, é um salmo que foi escrito por um homem que foi usado por Deus. E foi usado por Deus de uma maneira intensa durante 40 anos de sua vida. Um homem que começa um projeto de libertação com a idade de 80 anos, na concretização daquilo. Um homem que começa a ser preparado outros 40 anos antes, mas que com 80 anos começa a execução. Quando Moisés foi falar com Faraó, e esse Salmo 90 de Moisés, Êxodo 7:7 diz assim, lá estava ele com seus 80 anos, chamado para uma missão, na idade que o salmista diz assim, nada há mais que se fazer. Por quê? Porque ele diz aqui um pouco antes, como é a nossa vida. Os dias, versículo 10, os dias dos nossos anos são como breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a 70 anos. E se houver muito vigor, chega aos 80. Ora, ele está dizendo isso num tempo muito remoto, em que uma pessoa, na média de idade daquela época, com 40 anos, já era um velho.
A média de idade, na passagem, para vocês terem uma ideia, na passagem do primeiro para o segundo milênio, a média de idade de vida das pessoas era 33 anos, do primeiro para o segundo milênio. Mas a Bíblia é extemporânea, ela vai além de todas essas concepções, e aí o salmista escreve: nossa vida é 70 anos, e se tiver vigor, chega aos 80, e no entanto, Deus vai dizer assim para esse homem: pois bem, eu vou fazer diferente contigo. 80 anos tu vai receber uma missão, tu vais falar com o faraó, e vai dizer a ele que vai tirar o povo do Egito, e vai levá-lo para uma terra distante. Primeiro vai adorar no deserto, e depois vai caminhar com esse povo. E quando você lê o Êxodo, quando você lê a história desse trabalho, foi um trabalho que durou outros 40 anos. E aí você vai ler lá em Deuteronômio 34, no finalzinho, que já não é Moisés que escreve. Morreu Moisés, e não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor, e ele estava com 120 anos. Porque Deus faz assim com a vida do ser humano. Ou seja, existe aquilo que a natureza diz: olha, é assim. Mas quando Deus intervém, as coisas mudam. A vida de uma pessoa é tanto, mas quando Deus põe a mão, eu digo: preciso de você, eu quero você. Então isso tudo muda. O nosso Deus e o Deus que nós servimos é um Deus que intervém, é um Deus que vem ao nosso encontro, é um Deus que vê tudo isso que o salmista descreve, a fragilidade humana. Nós somos fracos, ele diz no versículo 3, um nada diante de Deus, nada somos diante daquele que é eterno, e no entanto ele se volta para nós com seu olhar de misericórdia, e nos vê essas pessoas assim frágeis, e no entanto ele trabalha conosco e nos usa de maneira abundante num tempo que a gente não pode imaginar. Muitos encontram na leitura desse salmo espaço para reconhecer a grandiosidade, a operosidade da vontade de Deus na nossa vida. Nos movemos no tempo, caminhamos no tempo. Nosso tempo de hoje é resultado desse tempo de ontem, mas é uma breve passagem esse presente para o tempo que se apresenta amanhã, com os seus sonhos, com seus temores, com seus alvos, com as suas dúvidas, com as suas aspirações, mas também com o cuidado de Deus diante de nós. Então, nessa manhã de domingo, que nós possamos também, como Moisés, como salmista aqui, dizer: Senhor, nos ensina a contar o nosso tempo, nos ensina a viver, nos ensina como viver melhor. Nós queremos alcançar coração sábio, ter sabedoria para viver a vida, viver com dignidade, viver construindo boas relações, viver sem perder o foco no teu reino, no reino de Deus, na igreja de Deus, naquilo que vem de Deus, que não nos deixe desviar desses caminhos. Nos ensina isso, isso é uma oração, é um pedido, e que nós possamos fazer isso, que haja uma qualidade nova nesse ano que se aproxima, que seja um ano abençoado, mas que seja também um ano abençoador. Então, para os servos do Senhor,
As coisas velhas podem sempre se tornar em coisas novas. Eis que aquilo que era velho se faz novo. Então, como cidadãos do reino dos céus, que nossa presença aqui nesse reino da terra seja uma presença com disposição para reconstruir, para recomeçar, buscar de Deus e pedir a Deus também que nos abençoe na construção de um mundo menos violento, menos injusto, uma vida vivida em honestidade, sem mentira, sem hipocrisia, sem opressão, um mundo que não haja discriminação, um mundo justo. Entre a avaliação do ano velho e a construção do ano novo, passamos pela consciência da finitude e do pecado, mas também enxergamos nisso a necessidade de arrependimento, numa busca de uma vida mais santa diante de Deus. Então, meus amados irmãos e irmãs, que não sejamos meramente espectadores na construção dessa mudança. Para as coisas mudarem, eu preciso participar, eu preciso me envolver, eu preciso dizer assim, eu estou junto. Para que a igreja mude, é preciso que nós nos acheguemos e dizemos, eu quero fazer parte dessa mudança. Pode contar comigo, eu estou aí. Eu não sou um espectador, mas sou alguém que se coloca diante de Deus para ser usado por Ele, para que sejamos nós construtores desse novo ano, operadores, que nós sejamos construtores de uma igreja mais dedicada, mais serva, mais submissa, mais operosa, mais humana, mais trabalhadora. Então, que seja essa a nossa oração, o nosso pedido. Ensina-nos, Senhor, a fazer isso. Que o Espírito Santo de Deus esteja com todos nós e que nós possamos, nesse dia, dizer assim, quero um 2020 melhor, mas não só melhor, porque eu vou ter isso e aquilo, eu vou possuir isso, possuir aquilo. Não é o ter, mas é ser pessoas melhores, porque se colocaram diante de Deus e sob a graça de Deus para ser usada por Ele, para tantas coisas que Ele pode fazer através de nós. Então, que Deus nos abençoe e que nos dê, de fato, na sua presença, um feliz ano novo. Amém.